Fala galera do meu canal, começando mais um vídeo aqui nesse canal que tem como objetivo trabalhar sua comunicação, criatividade e conteúdo para você crescer nos seus negócios, se desenvolver. Então, antes de começar esse vídeo, porque vai ser muito transformacional, já deixa seu like. Sim, já deixa seu like agora mesmo. Já se inscreve se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, porque muitas vezes a gente faz isso, né? Vai vendo um vídeo atrás do outro e aí vê um recomendado, pesquisa, acha, mas não se inscreve de imediato, não se inscreve. Eu não faço isso mais. E depois eu me inscrevo ou deixo no automático. Não. O conteúdo é legal? Essa pessoa merece me inscrever. Se inscreva. Fechou? Ó, o vídeo de hoje, ele é transformacional. Eu, Fernando Sardinha, comecei em 2013 como comediante. Então, desde que eu comecei a me tornar um comunicador, eu fui evoluindo de maneira muito intuitiva, automática. Depois de uns anos pra cá, que eu venho fazendo uma engenharia reversa e desconstruindo e construindo o que eu já fiz, para poder replicar o meu método, o que eu aprendi na minha trajetória. Então eu comecei como comediante, depois fui fazendo eventos de stand-up corporativo, depois de mestre de cerimônias, depois de entrevistador, depois de ator, em publicidades. Então, naturalmente, eu fui performando a minha comunicação, ajustando, entendendo, tal, tal, tal. E aí, uma das coisas assim que me fez melhorar muito na minha comunicação e como eu consigo transmitir a mensagem de uma maneira impactante, autêntica, é trabalhar uma habilidade que eu tenho certeza que você também precisa. E por que eu tenho essa certeza? Porque a maioria das pessoas não tem essa consciência. Tá todo mundo no automático. Então a maioria das pessoas precisam mesmo. Só se você for muito sortudo ou sortuda de fazer parte da minoria. Mas qual que é essa habilidade para se tornar um bom comunicador? Brincos? Não. Até porque eu não uso. Trabalhar a tua escuta ativa. Gente, para a gente poder se tornar um bom comunicador, a gente tem que ser, primeiramente, ser um bom ouvinte. Mas é porque... Não tem porquê. Mas eu... Não tem eu. Mas sabe o que eu acho? Não tem que achar. É questão de sobrevivência. Deixa eu te explicar. Se você não ouve bem o que a pessoa está dizendo, como que você vai responder o que ela precisa? Isso é questão sobrevivencial para tudo que você imaginar nas relações humanas. Vou colocar um exemplo. Tá ali o médico prescrevendo. Tu chega lá no hospital passando mal. Uma pressão altíssima. Aí o médico, ele te pergunta: você tem alergia a Zovrenil? Acabei de inventar um remédio. O Zovrenil, que é um remédio de pressão para poder controlar a pressão alta. Aí ele pergunta: você tem alergia ao Zovrenil? Aí você vai, meu doutor, me interna, eu tô passando mal, não tô dando conta. Você tem alergia? Não dá, não, me interna, não tenho não. Ou seja, tô colocando uma situação exagerada. O paciente, você, tá com um problema. Você não tá conseguindo ouvir o outro, o profissional que tá fazendo o diagnóstico. E aí você tá passando mal. E aí ele te perguntou algo que é determinante, se você tem alergia ou não ao remédio para poder usá-lo. Só que você não tá trabalhando minimamente tua escuta para poder resolver a situação. E você só quer uma coisa ali, que é se internar, que é resolver a dor, você quer aliviar a dor, mas tá com pressão alta. Então você fala que não tem alergia a tal remédio só para poder se livrar logo, para você tomar logo, porque você quer aliviar da dor. E aí justamente esse remédio pode causar um problema gravíssimo. Porque você fala que não tem, mas você não escutou direito. Tá, talvez esse exemplo não seja um dos melhores. Mas é porque eu gosto de criar as coisas, eu gosto de inventar. E improvisar é isso, né? Você se projetar, pular do penhasco e fazer os paraquedas se abrirem. Então, assim, eu consegui fazer o paraquedas se abrir bem perto do chão. Mas não foi dos piores exemplos, mas foi válido. Você entendeu? Se você tá ali
nessa vontade absurda de fazer as coisas, de falar, de vender, e tá ali naquele momento, assim, muito emocional, e você não escuta o outro, não escuta a plateia, não escuta o teu público, a tua audiência, você só tá falando, 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 e aí não se encaixa. É como assim, a pessoa tá falando nessa frequência, só que você tá respondendo aqui. E para a comunicação ficar assertiva tem que estar aqui, ó, nivelado, entende? Então se o médico fala, se você tem alergia ao Zovrinil, e você fala: "Ah, eu tenho doutor, não posso esse remédio", ele vai te encontrar um outro remédio para poder você utilizar e você resolver o seu problema, a sua dor. Então, agora fazendo uma engenharia reversa desse exemplo. Se você tem uma dor, você tem uma vontade, tá aqui, você tá sentindo, você precisa vender. E aí você quer vender a qualquer custo. Tudo bem, como é que você tá? Você precisa comprar esse produto, porque esse produto meu ele é o melhor do mundo, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas a pessoa nem perguntou se o outro tem uma dor, o que ele precisa, qual que é a necessidade dele, entende? Então, no comparativo, a gente o tempo inteiro tem que estar trabalhando no escutativo para a gente poder ser um bom comunicador, porque a comunicação não é aquilo que a gente fala que o outro entende. E principalmente, se você está se comunicando, se você está levando uma mensagem, principalmente na área das vendas, você tem que falar aquilo que o cliente quer ouvir. E não falar aquela lista de características, todos os argumentos e gatilhos do mundo. Entende? Então eu vou por outro exemplo melhor. Agora vai ser melhor, eu prometo. Você, como vendedor de carro, você tá ali vendendo as caminhonetes. Aí chega um senhorzinho de idade. Aquele senhor de idade que a gente vê em muitas cidades do interior por aí, né? Aqueles senhorzinho humilde, gente boa, de chinelinho, bermuda, chapeuzinho, a blusa aberta até a metade. E muitas das vezes aquele senhorzinho, né? Esse estereótipo, né? Tem muito mais grana do que muito mais gente aí que fica só, enfim, se performando vestualmente, mas aquele pessoal humilde, mas tem grana. E ele vai comprar uma caminhonete. E ele é um senhor de idade, sozinho, que tem um rancho, uma fazenda, plantação, mas sozinho. Aí o vendedor chega. Meu senhor, como é que você tá? Bom dia, tananã, tananã. Olha, você tá precisando do quê? Aí fala caminhonete. Aí o vendedor já vai. Essa caminhonete aqui é caminhonete para você. Por quê? Essa é a S10. Ela tem painel de LED, ela tem 6 lugares, 6 não, é 5, né? Sempre caminhonete é 5. Tem 5 lugares, espaçosa para viagem em família, sabe? As crianças adoram, tem um painel de LED aqui atrás da cabeceira dos bancos. E as crianças adoram ficar viajando, tem ar-condicionado, tem um motor 4.0. Eu tenho certeza que você vai adorar. Banco de couro. E o senhor de idade, ele é sozinho. E aí a pessoa vai colocando uma penca de características porque ela não está escutando minimamente o cliente. Mas se ele começasse, qual é a sua necessidade com a caminhonete? Por que você buscou no dia de hoje uma caminhonete? Por que você mais precisa? E ele responderia: ó, meu filho, eu moro sozinho lá num sítio no interior tal, e aí eu preciso de uma caminhonete bruta e forte para poder carregar tora de madeira. Ele vai cortar os eucaliptos, ele só quer colocar tora de madeira para lenha, para fazer fogueira e fogão de lenha. Ele só quer uma caminhonete para carregar a madeira. Ele só quer uma caminhonete para poder fazer os trabalhos, né, dentro de uma fazenda. E aí o vendedor já pensaria: caminhonete potente, você quer essa aqui, a Amarok é tantas toneladas, a S10 é tantas, a outra é isso, a outra é aquilo, a outra é aquilo. E aí vai perguntando e o cara decide. Então veja, o ponto de partida de uma venda é fazer uma boa pergunta, porque o cliente vai te responder aquilo que ele quer e de acordo com o que ele quer, você trabalha a tua resposta, o seu direcionamento. E aí nem precisa falar que o banco é de couro, porque ele tá cagando pra isso. Não precisa nem falar que é espaçoso para a família, porque ele nem tem família, nem convive com os outros parentes.
Ah, porque criança vai gostar, ele nem tem criança na vida dele. Entende? Então a gente acaba falando muito, achando que o outro precisa de tantos argumentos, mas indo para a parte das vendas, as pessoas compram pelos motivos delas. Quando você sai para comprar algo, ou de repente está no meio da rua e você decide comprar algo, você não compra algo porque o vendedor falou tal coisa, é porque talvez o que ele falou fez sentido para você, ou que você viu ali na vitrine, já fez um match e você, eu vou comprar para isso. Entende? Então você entender qual é a necessidade do outro, ouvir primeiramente, é muito mais importante do que falar muito. Porque se comunicar nada mais é do que uma pecinha que se encaixa. A pessoa quer tal coisa, você conseguiu solucionar. Agora, a pecinha, ela só precisa disso aqui para encaixar. É só isso que está precisando. Só que você vem falando tanto e aí você vai excedendo, ó. Você não vai encaixando, você vai exagerando. Mas na verdade é perguntar. E com a resposta que você vai elaborar, você consegue satisfazer o que a pessoa quer. Então, gente, trabalhar a escuta não é opcional, é necessário. E é ser cauteloso, não é ser uma pessoa que quer resolver tudo ao mesmo tempo, sabe? Não precisa, é uma coisa por vez. E eu, pelo fato de ser muito mais carismático, comunicativo e gostar ali de estar interagindo, fazendo piada com as pessoas, muitas vezes eu ficava muito empolgado de querer estar sempre falando ali, eu acabava interrompendo as pessoas sem perceber. Isso é péssimo. Então, eu me tornei um excelente escutador ativo, não sei se existe essa terminologia, mas acho que sim. Ou seja, eu adquiri uma escutativa muito bem trabalhada, porque eu fui trabalhando ao longo das minhas relações humanas, dos meus eventos, das minhas rodas de conversa, experiências, de ficar aqui, ó, bracinho cruzado só ouvindo, entendendo. E aí, quando você entende que falar pouco tem muito mais impacto do que falar muito, você percebe que há uma linha muito tênue entre você querer falar aquilo que você acha, aquilo que a pessoa precisa. Porque se você exagera, já muda o foco da pessoa. Se você não ouve minimamente o outro, você vai falar coisas que estão na sua cabeça. Ou seja, as vozes da sua cabeça vão guiar uma comunicação, uma venda, que você só precisava ter escutado uma única voz, mas você fica escutando várias aqui. Então, perguntar é muito importante para você adquirir uma resposta mais precisa. E como que você pergunta melhor? Escutando melhor. Escute mais a pessoa. Ela falou tal coisa, você vai respondendo, faz outra pergunta, aí você vai guiando, você faz outra pergunta e você vai guiando. Então, não me negligencie. Não negligencie essa parte. Escutar bem e ter uma escutativa bem trabalhada é nada mais do que, ó, e vai ouvindo. E é ouvir com cuidado, não é para poder responder de imediato. Puta que pariu. É realmente você ouvir e pensar, masterizar, entender, tá, e devolve, entende? Porque eu já fui assim, gente, então a vontade que eu tenho de voltar no passado e me sacudir, falar assim, presta mais atenção nas pessoas, fala menos, fala menos, fala menos, seja menos emocionado. Não deixe para depois, comece de hoje mesmo a ouvir mais e falar menos. Você vai ver que as coisas vão performar mais nas suas relações humanas e você vai se tornar uma pessoa melhor no quesito da comunicação. Meu nome é Fernando Sardinha, não estou conseguindo falar meu sobrenome direito, é isso mesmo? Meu nome é Fernando Sardinha, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa já o seu like, deixa nos comentários qual é o próximo assunto que você quer que eu trabalhe aqui com vocês, que eu traga um conhecimento de muito valor para ti. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque é um ajudando o outro. Eu te ajudo a melhorar a tua comunicação, tua criatividade, teu conteúdo. Você me ajuda a compartilhar para mais pessoas, porque um vai crescendo e o outro também. E eu espero você no próximo conteúdo. Simbora e valeu!